Olá! Entendemos a importância do conhecimento para a prevenção e cuidado com a saúde. Deve-se ter clareza que existe distinção entre distúrbio e transtorno. Por isso traremos aqui mais um vídeo sobre síndromes raras. O distúrbio é uma alteração nas condições físicas ou mentais do indivíduo que afeta o funcionamento de algo em sua rotina e geralmente tem origem de fácil identificação. Essa perturbação pode interromper ou afetar o desenvolvimento neurológico, o hábito alimentar, a interação social e anormalidades físicas. Os distúrbios que causam problemas ou atrasam a maturação, as funções do sistema nervoso central. Geralmente são identificados na infância e persistem na vida adulta, comprometendo a habilidade intelectual. Outros podem surgir posteriormente e causar perturbação na capacidade de condução das atividades do dia a dia do indivíduo. A definição de transtorno parte do significado do verbo de origem, transtornar, que refere-se à inversão da ordem regular ou natural das coisas. Tratando de maneira mais específica, com relação à saúde psiquiátrica, o transtorno pode ser conceituado como a perturbação da ordem mental devido à falha na estimulação da parte frontal do cérebro. Os transtornos afetam as relações interpessoais do indivíduo, causando como sofrimento, confusão de personalidade e sentimento de incapacidade. Traremos aqui um exemplo de síndrome rara, para ampliarmos o conhecimento sobre o tema. Síndrome de Lázaro. O fenômeno da autorreanimação espontânea após a morte, a síndrome de Lázaro, também conhecida como fenômeno de Lázaro, é um evento extremamente raro e intrigante na medicina, caracterizado pela retomada espontânea da circulação sanguínea e do funcionamento cardíaco após a cessação dos esforços de reanimação cardiopulmonar. Muitas vezes, após a constatação clínica da morte, o nome faz referência à narrativa bíblica de Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus 4 dias após sua morte, conforme relatado no Evangelho de João. O que é a síndrome de Lázaro, então? A síndrome de Lázaro consiste na retomada inesperada da atividade cardíaca em indivíduos que haviam sido declarados mortos, geralmente após manobras de reanimação que não obtiveram sucesso. Absurd do horror. Esse fenômeno é reconhecido na literatura médica, com dezenas de casos documentados mundialmente. É considerado um evento médico crítico e surpreendente, que levanta questões tanto éticas quanto científicas, além de impactar protocolos de confirmação de óbito. Passemos para os mecanismos possíveis e explicações científicas. Embora ainda não completamente compreendido, diversos estudos e relatos sugerem algumas hipóteses fisiológicas para explicar a ocorrência da síndrome de Lázaro. Acúmulo de pressão torácica durante as manobras de ressuscitação, especialmente com ventilação mecânica, pode ocorrer um aumento da pressão intratorácica. Esse acúmulo de ar dificulta o retorno venoso ao coração, reduzindo o débito cardíaco e, consequentemente, levando à parada cardíaca. Após a suspensão da RCP, essa pressão se alivia espontaneamente, permitindo que o sangue volte a circular e o coração retome sua atividade elétrica e mecânica de forma súbita. As alterações nos níveis de potássio. A hipercalemia, que é o aumento dos níveis de potássio no sangue, interfere diretamente na condução elétrica do coração. Durante uma parada cardíaca, os níveis de potássio podem flutuar e, quando se restabelecem a níveis fisiológicos, após a interrupção das manobras, podem permitir que a atividade elétrica do miocárdio retorne. Efeito da adrenalina e outras drogas. Durante a RCP são administradas drogas vasoativas, como a adrenalina, que estimulam os receptores do sistema cardiovascular. Em alguns casos, pode haver uma ação retardada dessas substâncias, de modo que seus efeitos plenos só se manifestem após alguns minutos, contribuindo para o retorno da atividade cardíaca. Alterações no metabolismo e redistribuição de fluxo. Durante a parada cardíaca e a reanimação, ocorrem alterações significativas na distribuição do sangue, no equilíbrio ácido-base e no metabolismo celular. A normalização lenta desses processos, após o fim da RCP, pode, em casos excepcionais, levar ao retorno da função cardíaca. A síndrome de Lázaro é extremamente rara, com menos de 100 casos documentados formalmente na literatura médica até hoje. A maioria dos relatos refere-se a pacientes com condições pré-existentes, como insuficiência cardíaca, doenças pulmonares obstrutivas, distúrbios hidroeletrolíticos ou que receberam manobras prolongadas de ressuscitação. Nem sempre o retorno da circulação está associado à recuperação neurológica, uma vez que muitos pacientes acabam falecendo minutos, horas ou dias depois
Dependendo da extensão da lesão cerebral causada pela hipóxia, há implicações éticas e legais. A existência da síndrome de Lázaro gera debates importantes na prática médica, principalmente no que diz respeito aos critérios para a declaração de morte. Protocolos internacionais recomendam observar o paciente por alguns minutos após o término das manobras de RCP para confirmar a ausência irreversível de circulação e atividade elétrica cardíaca, minimizando o risco desse fenômeno ocorrer sem ser notado. Além disso, o fenômeno impacta familiares, profissionais de saúde e instituições, gerando questionamentos sobre a morte, os limites da medicina e a própria compreensão da vida. Quais as recomendações clínicas? Embora não haja uma forma de prever com exatidão quando a síndrome de Lázaro pode ocorrer, recomendações incluem monitoramento prolongado após a interrupção da RCP, antes de declarar o óbito. Garantir a ausência completa de atividade elétrica no monitor cardíaco. Avaliação dos parâmetros ventilatórios e metabólicos durante e após a RCP, especialmente em pacientes com fatores de risco, como doença pulmonar obstrutiva crônica, acidose metabólica e desequilíbrios hidroeletrolíticos. Comunicação clara e empática com familiares, especialmente em casos complexos. Enfim, a síndrome de Lázaro permanece um fenômeno raro e enigmático, que desafia os conhecimentos médicos e amplia as discussões sobre os limites entre a vida e a morte. Embora sua explicação científica esteja associada a mecanismos fisiológicos bem fundamentados, sua imprevisibilidade mantém um caráter surpreendente na prática clínica. Esse fenômeno não representa um milagre ou ressuscitação sobrenatural, mas sim uma combinação de fatores biológicos complexos, que em situações extremamente específicas, resultam na autorreanimação espontânea após a cessação das tentativas formais de reanimação. Trabalhamos para trazer importantes informações para você. Pedimos que compartilhe. Isto é importante. Agradecemos sua inscrição e seu like.